né? Ainda que eu vale, versículo 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não estou olhando ali não, tá? Estou lendo o texto. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consola. O que é passar no vale da sombra da morte, amados? Passar no vale da sombra da morte significa que você vai passar por um vale que significa morte, um vale que é perigoso. Lá em Jerusalém tinha muitos vales, muitas montanhas e lugares estreitos que a pessoa passava e já sabia que o inimigo estava à espreita e podia matar. É como se fosse um lugar de temor, de morte. A gente vai passar por aqui, a gente vai ser confrontado e vai morrer. Então, esse é o vale da sombra da morte. Mas só que esse vale é só uma sombra. Ou seja, ele não é real. É uma sombra. Se é uma sombra, amados, não significa que você vai morrer. Não significa que esse vale vai fazer com que você seja uma pessoa já fadada a morrer. Não. Você pode passar pelo vale. E ele diz para você não temer mal nenhum. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Aí eu separei alguns versículos, que agora eu não tenho aqui, né? Que eu citei. Um foi o Salmo número 20, que eu coloquei, que eu vou ler para vocês aqui, que diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro desde Sião e te sustenha. Lembra-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões, satisfaça o Senhor e todos os votos. Então, amados, Deus aqui quer dizer que os que confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. O nosso Deus vai estar no vale com você. Por exemplo, a situação em que muitos homens de Deus já passaram no passado, em que passou por situações difíceis, como na cova de leões, como na fornalha de fogo, eles estavam ali num lugar de morte, mas era só uma sombra. Tudo indicava que Daniel ia ser morto na cova de leões, mas não passou de uma sombra. Tudo indicava que os Sadraque, Mesaque e Abednego ia morrer, era só uma sombra. Deus quer dizer que aquele que é ovelha do Senhor está protegido pelo Senhor de alguma forma sobrenatural. E os que confiam no Senhor, né? Eu recebi uma palavra também, outra palavra de edificação, que foi assim, tremendo. Me ligaram, a irmã ligou para mim umas 5 vezes quando eu soube que eu estava doente. Ela não é daqui, é de outra igreja. E ela chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu vou orar para o Senhor. Isso vai passar. E você vai testemunhar sobre isso. Tem muita gente falando também sobre isso, né? O senhor lembra quando o senhor orou comigo? Eu não lembrava. Minha esposa não lembrou, eu não lembrava. Ela disse: o senhor, meu pastor, eu estava com câncer, no INCA, em cima de uma maca. E eu estava indo para a cirurgia. De repente, a enfermeira atende um telefone, que ela estava com o meu telefone, celular na mão. Ela atendeu o telefone e falou assim: é o pastor Luiz Tavares. Ela foi, pegou o telefone e quis falar. E eu cheguei e disse para ela: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte no Senhor. Monte de Sião, até me fugiu a palavra. Não se abalam, mas permanece para sempre. Ela falou isso, eu falei: e o que aconteceu? Ela foi curada. Ela nem fez a cirurgia. Estava na maca e não fez a cirurgia.
o câncer sumiu. Eu falei, minha irmã, eu não lembrava disso. Eu recebi uma palavra dessa. No momento que eu estou passando, são coisas que fazem a gente acreditar que é uma sombra. E eu louvo a Deus por isso. E ela falou, pastor, eu não posso desejar só isso. O senhor ainda tem muito para fazer aqui na terra. Eu quero crer, amados. Não foi uma pessoa, teve outras pessoas ligando, falando coisas. Eu não sou uma pessoa que busca o sucesso. Eu busco, todo mundo quer ser sucesso. Quem não quer ser? Só que o sucesso traz evidências. E evidência traz pressão e muita preocupação. Então, às vezes, Deus sabe para quem Ele dá esse sucesso e para quem não dá. Deus escreveu a sua vida, a minha vida. Então, a gente tem que estar ciente disso. Então, o vale da sombra da morte é um vale. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui do outro estudo. Depois ele diz aqui, no versículo 4. Nossos pais... perdoa. Salmo 23, cadê? Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Uma mesa. Quando você está no sombra da morte, passando pelo vale da sombra da morte, Deus ainda faz uma coisa para você. Ele fala que você vai ser exaltado em público. A dupla honra é em público. Já tive situações, uma vez me acusaram, aqui na igreja mesmo, sobre questão financeira. Eu fiquei muito triste quando eu soube. Pô, isso me abala, que eu procuro fazer as coisas, eu posso até errar. Eu sou humano. Mas, meu genro que soube até e veio falar comigo. Eu falei, meu Deus, misericórdia. O que Deus fez? Minha esposa vai lá na Renault, vira a chave e eu ganho um carro zero. Aí Deus falou comigo, meu Deus do céu. E foi em público, porque eu botei no site, botei em tudo quanto é lugar, minha esposa virando a chave lá, botando. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. A dupla honra é em público, amados. É tremendo o que Deus faz. Deus faz coisas para... Ele quer traçar o teu destino, Ele quer dizer que é o seu pastor e você é a ovelha dele. Ele faz coisas que você não imagina, e você às vezes não entende. Eu não entendo muitas vezes. Qual é o passo que Ele vai dar adiante? Prepara-se uma mesa na presença dos seus adversários. Eu separei uns textos que estavam lá no estudo, que é, por exemplo, Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Diz assim: versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel. Daniel 6:4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurar-nos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, que vive eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti,
ó rei, seja lançado na cova de leões. Agora, pois, rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura do interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol, e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o senhor sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aí todos já sabem como é que foi. Ele foi para a cova dos leões e os leões não comeram ele. O que eu estava meditando nisso aqui, irmãos? O conluio. O pessoal tinha ali uma cisma contra Daniel, né? Inveja, ou sei lá o que era, que está escrito aqui. O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e estados, né? Porque ele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Então o pessoal ficou com inveja, fizeram um complô para tentar tirar ele do poder. Então criaram uma situação para poder jogar ele na cova dos leões. E o rei caiu direitinho e foi feito e foi lançado na cova dos leões. Eu fiquei pensando sobre o seguinte: quando estava feito o conluio, quando estavam escrevendo aquela situação ali, por que Deus não interviu? Por que Deus não interviu? Deus podia intervir e falar assim: esse cara está querendo tramar contra o meu filho, que está no aprisco das minhas ovelhas. Eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar isso, eu vou fazer alguma coisa para isso ser divulgado. Deus podia intervir, amados, para não se fizesse esse decreto. Mas por que Deus permitiu? Forjar o coração de um homem puro. Não adianta fazer conluio, não adianta fazer tramas contra um homem de Deus, porque isso vai se tornar público. E Deus permite porque sabe que a glória de Deus vai se manifestar. Não adianta. E tramaram tudo, tentaram as coisas, mas as coisas fizeram um decreto que era legal. Legal. Jogaram ele na cova dos leões. Mas os leões não comeram ele. Eu lembro daquele texto de 1 Pedro 5, 8. O diabo é como um leão que ruge ao derredor. Rugindo. Se você tiver medo, ele vai avançar. Mas se você está debaixo e dentro do curral das ovelhas, o Senhor não vai deixar. É tremendo isso, amados. Não adianta nada trama, conluio, se Deus ele permite para que a situação venha a público. Para mostrar a glória dele, que ele vê quem é o servo dele, falou: esse vai me exaltar. A mesma coisa aconteceu com Jó. Jó também foram lá, fizeram tudo contra Jó, mas Deus exaltou a Jó em público. Ele prepara uma mesa. Os adversários, mas às vezes a gente pensa que adversários são os inimigos. Não, adversários são até ovelhas.
Como? Porque Deus é o bom pastor que quer mostrar para as ovelhas o poder, a bondade dele. Ele não faz isso para mostrar para os inimigos, às vezes, são as próprias ovelhas que possam ver quem é o seu Deus, que está cuidando do aprisco das ovelhas. Para você reconhecer que esse Deus, ele é tremendo, amados. Por mais que se levantem contra você, por mais que tentam fazer tramas com você, o seu Deus pode até permitir que você vá chegar à cova de leões, porque ele sabe que você pode chegar até lá, mas de lá ele vai te trazer de volta. Eu falei na semana passada sobre a casa de Lázaro, Marta e Maria, e foi aquela casa ali que Jesus andava sempre. Jesus estava pensando assim: ai meu Deus, o que eu faço com esse povo? Vou deixar Lázaro morrer 4 dias para, em público, ele ver a bondade desse Deus para as ovelhas fiéis a ele, ovelhas fiéis a ele. Que as ovelhas, não é, os inimigos ali são as próprias pessoas que vão olhar e vão ver: meu Deus, bondade e misericórdia seguirão eles. É isso que Deus quer mostrar, amados. Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, dos seus adversários, para que isso possa substanciar e ver a bondade desse Deus. Ele não quer o mal de ninguém, Deus não quer o mal de ninguém, amados. Deus quer o bem de todos. Ele faz isso para isso. Ele faz a diferença para isso. E é por isso que ele prepara esta mesa, na presença dos seus adversários, para que todos possam ver quem é o Deus de Daniel. Esse Deus que livrou, e o próprio Daniel disse, né? Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se, versículo 19, foi o rei com pressa a cova de leões. Chegamos, ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te podia te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. É tremendo isso, amados. Deus é tremendo, maravilhoso. E eu quero colocar esse salmo como um salmo de, não só de prateleira, amados, mas que vive na sua vida, que manifesta o poder dele na tua vida. Porque esse Deus é maravilhoso, amados. É tremendo. Não existe outro Deus além desse Deus. Então, o teu cajado me consola, né? Ele vai te consolar. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Ou seja, ele ainda vai ungir a minha cabeça com óleo e meu cálice vai transbordar. Isso é unção do Espírito Santo. É poder. Eu não saio somente da mesa, da presença do adversário, somente não, mas eu saio com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus. Eu saio debaixo da sombra da morte e passo para um local de glória, junto com o Senhor. Amém, queridos? Tiago, pode botar o restante aí agora, por favor, que eu passei para você. O melhor é o final das coisas que o início delas, amém? No momento, um salmista diz que está caminhando no vale da sombra da morte. Em outro momento, ele está sentado à mesa que o Senhor preparou para ele. No momento, está andando no vale da sombra da morte. No outro momento, está sendo derramado com óleo e sobre a sua cabeça o cálice vai transbordar. Milagre não são para quem merece, mas para quem... repete isso comigo, amados. Milagres não são para quem merece, mas para quem persevera e não desiste. Não é meritocracia, não é merecimento. É para quem persevera e quem não desiste. Pode continuar, amado. Dá um glória a Deus, igreja. Aleluia. Os céus não se movem por necessidade, amados. Pode passar. Por exemplo, você sente uma dor e a dor passaria logo. Uma causa resolvida rapidamente. Continua.
muita gente melhor do que nós que não recebe os milagres que nós recebemos. Amados, tem muita gente que merece muito mais do que nós, estão muito mais capacitados do que nós, estão muito melhor do que você, mas não tem o testemunho que você tem. Não tem a graça de Deus que está sobre você, porque você está dentro do aprisco. Você é uma ovelha que está guardada pelo pastor. Aleluia! Mulher de fluxo de sangue inexplicável, muitos tentaram impedir o fato de ela ser curada, né? E sendo impura. O cego de Bartimeu, não tentaram calar a boca dele, gritando, falando, mas não conseguiram. Por quê, amados? Porque a bondade e misericórdia do Senhor faz com que... Eu não sei o que houve no estudo aqui, que cancelou algumas coisas. Mas eu acho que foi dado para passar a mensagem toda. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Ser ovelha desse pastor, sendo obediente e fiel, Deus nunca vai te decepcionar. Você pode ter momentos difíceis, mas Ele morreu por você. O bom pastor deu a vida por você. O bom pastor, Ele quer que você esteja bem, feliz. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você não tenha tristeza e mágoa e angústia. Muitas vezes as pessoas tentam colocar você em situações de angústia, de tristeza, de dor. Mas Deus é o Deus que reverte todos esses quadros. Ele faz isso comigo, amados. E eu creio que Ele faça com você, porque você é uma ovelha do pasto do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco essas vidas diante do Senhor, para que a Tua glória seja manifesta na vida de cada um deles, ó Pai. Que o Teu poder venha se manifestar e fazer diferença na vida deles, ó Pai. Não existe algo melhor, Senhor Deus, na nossa vida, que a presença do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está, Pai, querendo mostrar para cada um de nós, ó Pai, que Tu és aquele que cuida de nós, de forma que não dormita o guarda de Israel. O Senhor nunca vai deixar, Senhor Deus, que a sombra da morte venha se tornar real, se o Senhor não permitir. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Mas, Senhor, se eu tiver que ficar, é para a glória do Teu nome. Ele quer fazer com que você entenda que Ele está contigo. E todos esses exemplos que foram dados na Bíblia, continuam escritos na Bíblia, para que nós possamos ler e crer, e confiar, e aguardar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus! Aleluia!